eu sou a Isabel, este é o Hear the Bells e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês um livro sobre história e teoria literária, conhecido por literatura ontem, hoje e amanhã. Antes de seguir então ali pro padrão das resenhas aqui do canal, vale dizer que esse livro não era conhecido meu, não conhecia a escritora, não conhecia a Marisa Lajolo, não conhecia o título, não fazia a menor ideia da existência dessa obra, porém fui devidamente apresentada pela Nina Novaes, ou também conhecida como Dani Novaes, que aí precisou dessa obra aqui para auxiliar ali em algumas pesquisas, em alguns estudos dela com relação à literatura. Ela curtiu, gostou da escrita da autora, gostou dos pensamentos que a gente encontra aqui e me presenteou com um exemplar, então aí já fica novamente meu agradecimento, porque este livro foi uma grata surpresa e foi aí de certa forma uma retomada dos meus estudos sobre teoria, sobre crítica, sobre história, sobre todo este mundo aí que conhecemos como literatura. Mas seguindo aqui então para a parte de trás do livro e para o nosso padrão das resenhas aqui do canal, eu vou ler para vocês o que temos aqui, quais são os direcionamentos sobre o que podemos encontrar neste livro. Em seguida eu complemento e compartilho aí como foi a minha experiência de leitura. Então a gente já começa com uma pergunta, e uma pergunta capciosa. O que é literatura? Você saberia me dizer aí, você que senta do outro lado desta tela, que está me assistindo nesse momento, saberia dizer ou tem uma opinião específica sobre o que é literatura? Mas complementando então a pergunta, quantos sentidos cabem nessa palavra? O conceito de literatura, por acaso, mudou através dos séculos? Com essas perguntas a gente já vai ter então aí alguns direcionamentos sobre o que vamos encontrar nesse livro, e já dando aí um spoiler, é justamente esses questionamentos que dão aí base para todo o livro, porque vamos falar então sobre o que é literatura, sobre como a literatura aconteceu e se modificou ao longo da história, e aí o que a gente pode esperar então de todo este universo da criação literária que a gente tanto ama e que a gente tanto defende aqui nesse canal. Seguindo, a gente tem então um trechinho que diz: para todas as idades, este texto, por seu tom saborosamente literário, acaba ele mesmo sendo objeto entre os territórios investigados em suas páginas. E com isso eu entro aí com alguma complementação e a minha experiência de leitura com relação a esse livro. E devo dizer que não existe muito ali o que complementar, porque sendo um livro curtinho e tendo perguntas ali que dão espaço para o debate bem definidas, se torna bem fácil de explicar o que vamos encontrar em literatura ontem, hoje e amanhã. A gente vai encontrar justamente essa pergunta: o que é literatura? O que se acreditava que era literatura em determinados momentos da história? O que se consumia como literatura em determinados momentos da história? Quais eram ali os debates, as discussões que se tinha com relação à criação literária em determinados momentos da história? E assim a gente vai então entrar nesse mundo e ter um olhar um tanto quanto diferente com relação a ele, porque acredito eu que nem todo mundo que pegue esse livro para ler realmente entenda ali de conceitos e de ideias e de debates que acontecem no âmbito da teoria literária, da história literária e até da crítica literária. No meu caso, confesso que me diverti bastante ali percebendo que a autora estava falando sobre certas coisas de teoria, crítica e história literária, sem necessariamente estar falando sobre certas coisas
de teoria, história e crítica literária. Isso tudo porque ela escreve de uma forma acessível e realmente acolhedora, para que todo leitor, seja ele leitor iniciante, seja ele leitor pesquisador, seja ele leitor entusiasmado, seja ele leitor de final de semana ou qualquer leitor que seja, consiga participar, consiga ali realmente se apropriar do que encontra nesse livro. E depois, se quiser buscar mais informação, se quiser buscar mais conhecimento, pode ir atrás de outros livros, de outros autores, de outros textos ali para complementar o seu conhecimento. Mas o que chama realmente a atenção nesse livro é justamente a forma como ele acolhe e como ali o nosso textinho muito bem explicou, ele recebe ali qualquer leitor. Aqui a escritora Marisa Lojolo, ela não espera que você entenda tudo que se existe para entender desses aspectos mais complexos, mais conceituais, mais teóricos da literatura. Ela vai te explicar alguns deles e ela vai pincelar alguns deles, mas ela nunca vai esperar que você saiba tudo tintim por tintim, porque a ideia desse livro é justamente mostrar um pouquinho desse mundo de uma forma que todo mundo consiga entender e também que todo mundo consiga refletir realmente sobre o que é literatura. Embora ao longo dos anos ali a gente tenha, por exemplo, críticos, pessoas, escritores, não sei, teóricos, dizendo que literatura era somente o que existe num livro ali encadernado em capa dura e vendido na livraria, e outros dizendo que literatura é algo um tanto quanto mais difícil de esmiuçar, porque vai muito ali da relação entre o escritor, a história e o leitor, e outros ainda que diziam que literatura pode incluir, por que não, desde ali um livro repleto de artigos sobre a vida das abelhas até ali uma história de ficção como Harry Potter. A gente vai recebendo então todos esses pensamentos, todas essas visões, todos estes fatos, porque tudo isso aconteceu e a autora vai então exemplificando, e vai conseguindo então imaginar e pensar realmente o que é literatura para nós enquanto leitores, ou então para nós enquanto leitores iniciantes, ou então para nós enquanto pessoas um tanto confusas que ainda não sabem muito bem o que querem ler, o que gostam. Como eu comentei lá no meu Instagram, quando aí compartilhei que finalizei então a leitura desse livro, Literatura Ontem, Hoje e Amanhã é um livro bacana para todo mundo que gosta de ler, para todo mundo que gosta de literatura e para todo mundo que não entende nada do que existe ali por trás desse mundo, por trás desse universo. Porque existe ali todo um debate, todo um mundo de conceitos, todo um caminho, um percurso teórico de pessoas que debatem e que conversam e que pesquisam, que estudam de uma forma diferente os livros que a gente lê. Esse livro é bacana, é uma porta de entrada perfeita, fabulosa, porque é simples, porque é divertido, porque também é curtinho e porque não vai confundir a cabeça de alguém que nunca teve contato com esse tipo de assunto, com esse tipo de debate. De repente vai ser ali jogado em um monte de é isso e é aquilo, todas umas coisas que às vezes nem eu mesma que gosto do assunto sei dizer realmente se entendo ou não. Mas se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também já coloque nos comentários se você já leu esse livro, se você já conhecia esse livro, o que você achou desse livro, caso já tenha lido, ou então caso não tenha lido ainda, também não tem problema. Vamos conversar um pouquinho mais sobre leitura, sobre literatura e sobre o que realmente é literatura aqui nas caixinhas dos comentários, e a gente se vê no próximo vídeo.